Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 1 diz: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. O tema da mensagem é a igreja morta. A mensagem dessa noite, ela vai ser diferenciada das demais que falamos aqui a respeito das cartas direcionadas pelo apóstolo João para as igrejas que se encontravam na Ásia Menor. Vamos falar aqui um pouco sobre a cidade de Sardes. A cidade de Sardes, ela foi capital da Lídia no século 7. No século 7 a.C., ela foi capital da Lídia. Era uma importante cidade da Ásia Menor. Os seus tempos áureos foi nos dias do rei Creso. Ela teve o seu apogeu, o seu crescimento, o seu desenvolvimento nos dias do rei chamado Creso. Ela ficava numa alta colina, num alto monte. Ela era muito fortificada. Ela tinha muralhas quase que intransponíveis. O seu povo era orgulhoso, presunçoso, porque eles nunca tinham sido invadidos. Naquela época era muito comum as cidades serem invadidas, serem saqueadas. Os inimigos guerreavam contra as cidades mais vulneráveis, destruíam as suas fortalezas, saqueavam os seus bens. Mas Sardes era diferente. Por ela ficar num lugar muito alto e ainda haviam as muralhas que a protegiam, o seu povo era presunçoso, orgulhoso e chegava até a ser arrogante. Porque a cidade de Sardes era uma das poucas cidades que até então não havia sido invadida. Até que no ano de 529 ela caiu nas mãos do rei Ciro. E como que Ciro conseguiu invadir a cidade de Sardes? Irmãos, nós temos que conhecer a história para entender a mensagem que está na carta. Eu vou relatar para você aqui um fato muito interessante que aconteceu e que tem tudo a ver com a igreja de Sardes naquele tempo. Como que Ciro conseguiu invadir a cidade de Sardes? Os muros eram muito altos, a cidade ficava numa colina, num monte. Aí alguém sugeriu: vamos furar um buraco nessas muralhas, vamos furar um buraco neste muro, e à noite nós vamos entrar por este buraco e vamos dominar a cidade. E assim eles fizeram. Por 14 dias eles ficaram ali em volta daquela cidade, furaram buracos, e à noite, quando todos os guardas estavam dormindo, quando as sentinelas estavam dormindo, estavam sem vigiar, eles entraram e dominaram a cidade de Sardes.
Essa foi a primeira vez que Sardes foi dominada. No ano de 218, ela voltou a ser novamente invadida por o rei chamado Antíoco. De que forma? Da mesma forma que Ciro entrou, por buracos. Pega aí, você vai entender a repreensão que Deus deu para a igreja de Sardes, sobretudo nesses quesitos, tá? Mas aí, essa cidade de Sardes, ela foi reconstruída por Alexandre Magno. E ao ser reconstruída por Alexandre Magno, ela foi dedicada a uma divindade, a uma mulher. Cibele era o nome daquela divindade. A padroeira de Sardes era Cibele. Qual que era, segundo os gregos, o poder de Cibele? Ela tinha o poder de trazer à vida os mortos. Está entendendo? Por que a Bíblia fala que a igreja, ela tinha nome que estava viva, mas estava morta? Lá havia uma divindade, Cibele, que segundo os gregos, segundo os moradores ali da cidade de Sardes, ela tinha poder, autoridade para trazer à vida aqueles que estavam mortos. Mas na verdade, a igreja de Sardes, ela não precisava de Cibele, ela precisava de Jesus Cristo. Porque só Jesus Cristo tinha, tem e sempre terá poder para trazer à vida aqueles que estão mortos. No Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que está morto, ainda que esteja morto, viverá. Então somente Jesus tinha poder para trazer à vida os nossos irmãos que estavam lá em Sardes. No ano 17 depois de Cristo, parcialmente a cidade de Sardes ela foi destruída por um terremoto. Um terremoto aconteceu repentinamente e parte da cidade de Sardes ela foi destruída e foi reconstruída por Tibério, pelo imperador Tibério. Então, é justamente no meio deste fundo histórico em que a igreja de Sardes se encontrava. E para vocês entenderem e compreenderem de uma forma mais nítida, em que tempo da nossa história a igreja de Sardes se apresentava. Sabe quando? No tempo da Reforma Protestante. Foi justamente a maneira como a igreja de Sardes estava procedendo é que houve a necessidade de uma reforma. Porque a igreja tinha fama, a igreja tinha nome, a igreja havia se tornado estatal, ou seja, era dominada e controlada pelo Estado. E foi justamente neste contexto que Deus, ele dá um veredito para a igreja de Sardes. Vocês têm o nome de que estão vivos, mas vocês estão mortos. Só para vocês entenderem um pouco mais, eu sei que vocês sabem, vocês já estudaram a história contemporânea. O tempo de Sardes foi naquela época em que as pessoas pagavam para poder ter os seus pecados perdoados. Alguém já ouviu falar sobre as indulgências? Já viram? Quando as pessoas pagavam para a igreja, não era a igreja evangélica, tá? Era a igreja estatal, a igreja romana. Pagava-se para a igreja indulgências para perdoar os pecados. E era tanto comercial naquela época que até mesmo as pessoas que haviam morrido e que estavam supostamente no purgatório, inventado pela igreja estatal, poderia sair do purgatório e ir para o céu. Então pagava-se para poder receber a salvação. Deu para vocês entenderem
como que a igreja estava? Ela estava crescendo, ela estava dominando praticamente o mundo todo, tinha fama de que estava viva, mas diante de Deus, ela estava morta. Agora, irmãos, uma coisa interessante que nos chama a atenção aqui na igreja de Sardes. Quando você lê as 7 cartas que João escreveu para as 7 igrejas da Ásia Menor, Deus sempre traz uma palavra de elogio ou uma palavra de repreensão, ou então traz as duas coisas ao mesmo tempo. Mas aqui, para a igreja de Sardes, Deus só traz palavra de repreensão. Ele faz menção de poucos fiéis que estavam lá na igreja, mas não elogia aquela igreja. É a única igreja que ela é repreendida do início ao fim. E o que mais nos chama a atenção, sabe o que é? É que quando você lê essa carta, você não vai encontrar nenhuma heresia dentro da igreja. Você não vai encontrar ninguém proliferando, pregando doutrinas erradas. Você não vai encontrar, por exemplo, os nicolaítas. Falamos sobre eles aqui em outras cartas. Você não vai encontrar, por exemplo, o espírito de Balaão. Também falamos aqui em outras cartas. Você não vai encontrar aqui Jezabel, a profetisa que ensinava coisas erradas para a igreja. Você não vai encontrar nenhuma influência externa. Você não vai encontrar nenhum ensinamento errado dentro da igreja. Mas mesmo assim ela foi repreendida. Agora, por que ela foi repreendida? Se você for olhar o contexto, agora vamos voltar para a explicação que eu dei aqui no início. Era uma igreja orgulhosa, era uma igreja prepotente, porque estava crescendo, estava alcançando as nações, era quase que indestrutível. Mas assim como a cidade de Sardes, ela foi invadida por Ciro I. A primeira invasão foi Ciro, que ficou 14 dias à espera, e depois furou pequenos buracos para que os seus soldados entrassem e dominassem a cidade. Assim também a igreja de Sardes estava procedendo. Eles estavam deixando que o inimigo entrasse paulatinamente, repentinamente. Eles não estavam vigiando. Havia brechas, havia buracos espirituais na vida de alguns ali da igreja de Sardes, que estava permitindo que eles se afastassem de Deus. Eles não estavam mais fazendo a diferença. A luz deles estava se apagando. Era uma igreja que não era mais influenciadora, estava sendo influenciada. Ao invés de ser luz no meio das trevas, as trevas estavam ofuscando a luz dos membros da igreja de Sardes. Assim como a cidade de Sardes, mesmo humanamente falando, era inviolável, indestrutível, mas que foi dominada, foi contaminada pelo inimigo, assim também a igreja de Sardes, que se encontrava na cidade de Sardes, estava dando brechas, estava dando lugar para o inimigo, e ele começou a entrar no meio da igreja, e começou a contaminar praticamente quase todos os membros da igreja. É por isso que a expressão fala assim, olha aqui, fique vigiando, versículo 2, fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Os irmãos de Sardes, eles não estavam sendo contaminados por doutrinas estranhas, eles estavam sendo contaminados pelo fermento do mundo. É por isso que Paulo diz que um pouquinho de fermento pode levedar toda a massa. As irmãs que estão aqui presentes, as que estão em casa, sabem muito bem o efeito de um fermento. Você pega uma massa, você coloca uma pitadinha de fermento naquela massa e deixa ela descansar. O que vai acontecer? O fermento vai
invadir aquela massa. O fermento vai contaminar, contagiar toda aquela massa. E daqui a pouco a massa vai crescer, crescer, crescer. E foi justamente o que estava acontecendo ali na igreja de Sardes. Eles não estavam sendo contaminados, como eu disse, com doutrinas estranhas, com ensinamentos diabólicos, mas eles estavam permitindo que a maneira como o mundo operava lá fora invadisse a igreja. Por isso, a igreja tinha aparência de viva, mas estava morta. Irmãos, eu já falei aqui para vocês, repito, essas cartas que o Espírito colocou no coração do apóstolo João para trazer para as igrejas da Ásia, tem tudo a ver com os nossos dias. Nem todo mundo que estão nas congregações, isso se aplica aqui na nossa igreja e em todas as igrejas do mundo, nem todo mundo que está dentro das congregações estão vivos, espiritualmente falando. Muitas pessoas têm aparência de que estão vivos, são bonitos por fora, como disse Jesus, são sepulcros caiados. Quando você vai no cemitério, principalmente nesses cemitérios mais antigos, você vê aquelas lápides bonitas, aqueles túmulos bem ornamentados, beleza por fora, mas por dentro só morte, só osso. Assim também são muitas pessoas dentro das igrejas. Deus não está preocupado com número, Ele está preocupado com a nossa integridade, com a qualidade da nossa fé. E essa igreja de Sardes tem muito isso para nos ensinar. Nós não podemos permitir que sejamos contaminados com a morte daqueles que estão morrendo. Pelo contrário, nós precisamos da liberdade para aqueles que estão vivos, transmitam a vida que eles têm para nos edificar. Por isso está escrito: vigia e fortaleça o restante que estava para morrer. Primeira palavra que Deus dá para aquela igreja de Sardes: vigia. Nós precisamos vigiar. Vigiar e orar é a orientação bíblica. Primeiro vigiar, depois orar. Nós não podemos ficar desapercebidos, porque se ficarmos desapercebidos, podemos correr o risco de sermos contaminados com o fermento do mundo. E diz o seguinte: fortaleça o restante que está para morrer. É uma das características da igreja verdadeira. É aquela igreja que não se preocupa só consigo mesma, mas também se preocupa com aqueles que estão fracos, com aqueles que estão morrendo, com aqueles que estão perdendo a fé. Quantos e quantos irmãos estão se afastando, quantos e quantos irmãos estão perdendo a fé. Você que tem mais proximidade, você que tem mais intimidade com esses que estão se afastando, você tem que fazer a orientação que Deus deu para a igreja de Sardes se aplicar também na sua vida. Fortaleça o restante que está indo para a morte. Nós precisamos realmente ser um amparo, um sustentáculo, irmãos de verdade, companheiros de ministério. E aquela igreja recebeu essa palavra do Senhor: vigiem, e não só vigiem, mas também fortaleça aqueles que estão caminhando para a morte, aqueles que estão morrendo espiritualmente. Aí, olha só, a repreensão que Deus dá para a igreja de Sardes: eu verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Obras que não eram íntegras. O que é integridade? A palavra integridade vem de inteiro, vem de completo. Deus está falando para a igreja de Sardes: olha, as obras que vocês têm praticado diante de mim, elas não são completas, não são íntegras. Vocês estão fazendo a obra pela metade. Vocês estão fazendo só aquilo que agrada a vocês. A parte que é pagar preço, que é, se preciso for, até entregar a vida por amor a mim, vocês não estão fazendo. E aqui, irmãos, cabe uma palavra para mim e para você. Nós precisamos reavaliar a nossa vida com Deus.
Quantas e quantas pessoas não estão andando em integridade diante de Deus? Quantas e quantas pessoas estão fazendo a obra pela metade? Quantas e quantas vezes nós deixamos de vir à igreja por coisas insignificantes? Pessoas deixam de vir ao culto porque estão com uma leve dor de cabeça, ou porque discutiu com o marido, ou com a esposa, ou com os filhos, ou só porque passou uma prova durante o dia, ou porque teve uma decepção. São pessoas que não estão andando integramente diante do Senhor. A igreja de Sardes estava agindo dessa forma, por isso Deus a repreendeu fortemente. Você tem a aparência de que está viva, mas você está morta, porque você não está vivendo integramente diante de mim. Aí Deus dá uma palavra para aquela igreja. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Eu sempre falo para vocês aqui, Deus ele traz uma palavra dura, ele repreende, ele nos corrige, porque o pai corrige ao filho que ama. Deus é o nosso pai, por isso ele nos corrige. Aí olha só o versículo 3, a palavra que Deus dá para a igreja de Sardes. Lembre-se, Deus ele fala aqui algumas situações que nós precisamos voltar. Primeiro, lembrar. Quantas pessoas se esqueceram do evangelho? Quantas pessoas se esqueceram da santificação? Quantas pessoas se esqueceram até mesmo do caminho do templo da igreja? Quantas pessoas se perderam no caminho? Então Deus fala para aquela igreja: lembre-se, não se esqueça. É tempo de nós lembrarmos e nos voltarmos para o Senhor. Então a primeira palavra que o Senhor falou para a igreja de Sardes foi justamente essa: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Quantas e quantas pessoas já foram edificadas por meio da palavra? Quantas pessoas receberam ensinamentos, conselhos, orientações, mas se esqueceram. A palavra que Deus falou para a igreja de Sardes foi justamente essa: lembre-se, lembre-se do que você ouviu, lembre-se do que você recebeu. Quantas e quantas pessoas vivem hoje longe do Senhor, como se nunca tivessem ouvido a palavra de Deus, como se nunca tivessem recebido um aconselhamento, como se nunca tivessem ouvido uma mensagem de edificação, de fortalecimento. Pessoas que estão se entregando ao fermento do mundo, e o mais triste é que depois vão culpar a igreja por esse esquecimento. O pastor se esqueceu de mim, a igreja se esqueceu de mim. Não, foi você que se esqueceu do Senhor, foi você que se esqueceu da sua igreja, foi você que se esqueceu dos seus ensinamentos, se esqueceu das orientações, dos conselhos bíblicos, das mensagens que você ouviu. Quantas e quantas pessoas se encontram neste momento distante do Senhor, buscando desculpas esfarrapadas para permanecerem longe deles. A igreja de Sardes havia se esquecido dos ensinamentos, havia se esquecido das orientações, das palavras que ela recebeu, do que ela ouviu. E logo após, o Senhor fala: guarde e arrependa-se. Nós não podemos somente nos lembrar do que nós ouvimos e recebemos, mas nós temos que guardar. Guarda no teu coração, escreve a palavra nas tábuas do teu coração. Não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Nós devemos guardar. Por que nós precisamos guardar a palavra? Quando você guarda a palavra, automaticamente você vai se arrepender de tudo aquilo que você tem feito que não agrada o coração de Deus. Por isso a palavra: guarde-o e arrependa-se. E logo após vem uma palavra de juízo: senão eu virei até vocês como um ladrão. Interessante, o Senhor virá como um ladrão para essas pessoas que estão deixando-se ser contaminadas. Ele virá de uma forma sorrateira. Como que o ladrão vem? O ladrão vem quando ninguém está esperando. O ladrão vem quando ninguém está vigiando. Quando está todo mundo despreocupado, ele vem e assola a casa, assola as vidas. E é dessa forma que o Senhor virá para todos aqueles que não estiverem vigiando. Aí, olha só,
a expressão: e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Às vezes nós tentamos imaginar quando que Deus voltará, quando Jesus voltará, ou quando que nós devemos voltar para os caminhos do Senhor. É interessante que a Bíblia deixa claro: ninguém sabe quando Ele virá. Por isso nós precisamos estar preparados e vigilantes em todo o tempo. E Ele traz, olha só, no versículo 4, uma palavra já de fortalecimento para aqueles irmãos que estavam vivendo esse contexto, que não estavam se contaminando com aqueles que estavam morrendo. Ele diz assim, ó: mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Não contaminaram as suas vestes. Sabe o que significa esse contaminar as suas vestes? É não contaminar o seu testemunho. Vestes é cobertura, diz respeito a testemunho. Olha só o que diz lá em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 8: em todo tempo sejam alvas as vossas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Então a Bíblia nos orienta: em todo tempo nós precisamos andar com vestes brancas, purificadas. O nosso testemunho tem que ser um testemunho exemplar. Nós precisamos expressar, manifestar o caráter de Cristo, aonde quer que nós estejamos, com quem quer que nós estejamos. Em todo tempo sejam alvas as vossas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Então Deus, Ele traz essa palavra para os poucos irmãos que estavam na igreja de Sardes, para os poucos que estavam vigiando, talvez no mesmo número de vocês que estão aqui nesta noite, que estão vigiando, que estão em oração, que estão intercedendo, que estão participando dos cultos presencialmente. Eu sei que tem muitos irmãos que ainda estão com medo da pandemia, estão com medo da morte, mas preste atenção, nós precisamos ter um medo maior da condenação, do juízo que está por vir, se nós nos afastarmos completamente do Senhor. E foi justamente o que estava acontecendo com a igreja de Sardes. Muitas pessoas passaram a não mais frequentar os cultos como outrora. As pessoas passaram a ser meros visitantes dos templos, não oravam como antes, não jejuavam como antes, não buscavam o Senhor como antes, não faziam a obra como antes, não eram íntegros nos seus ministérios, nas obras que eles operavam. Por isso foram repreendidos severamente. Mas o Senhor disse: mas tem poucos aí que estão com as vestes brancas. Eu volto a falar: vocês que estão buscando o Senhor, vocês que estão se aperfeiçoando, assim como eu, dia após dia. Nós não somos perfeitos, mas estamos buscando a perfeição naquele que é perfeito, Jesus Cristo. E uma das formas de nós manifestarmos isso é reconhecermos que precisamos ouvir a palavra, que precisamos congregar, que precisamos fazer a obra, que precisamos estar aqui para adorar o Senhor. Então esses poucos irmãos receberam essa palavra de bênção. Olha, vocês não se contaminaram, vocês se guardaram do maligno, se guardaram do pecado, se guardaram do fermento diabólico, e vocês, olha só que coisa maravilhosa, vocês vão receber uma recompensa. No versículo 5: ao vencedor, ele será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu encerro a mensagem desta noite falando sobre a igreja de Sardes, a carta que o apóstolo João escreveu para a igreja de Sardes, falando sobre a recompensa. Diz a Bíblia que, de modo nenhum, o nome daqueles que perseverarem, que permanecerem íntegros, que guardarem as suas vestes, o seu testemunho diante de Deus e diante dos homens, eles não terão o seu nome
riscado do livro da vida. Eu vou encerrar com uma polêmica. Eu sei que é polêmico porque tem muitas pessoas que não conhecem a Bíblia, que não sabem o que é hermenêutica, não sabem o que é exegese, que não sabem extrair da Bíblia o que realmente ela quer nos dizer. E aqui neste texto em especial, no versículo 5, a Bíblia nos fala claramente que Deus tem poder de riscar o nome de quem Ele quiser do livro da vida. Mas a Bíblia é clara. Ele fala que aqueles que mantiverem as suas vestes brancas, aqueles que procurarem se santificar, buscar o Senhor cada dia mais, dificilmente ou impossivelmente terão os seus nomes riscados do livro da vida. Volto a dizer, a salvação é pela graça, favor sem merecimento, mas é mediante a fé. A fé exige uma atitude prática. Então, aqueles que permanecerem firmes, aqueles que não se contaminarem, aqueles que buscarem o Senhor, aqueles que permanecerem fiéis e firmes na presença do Senhor, esses terão os seus nomes registrados no livro da vida e dificilmente será removido. E não só terá o nome escrito no livro da vida, mas também ele será confessado, o seu nome será confessado diante de Deus e diante dos anjos. Quando nós não aplicamos esses princípios na nossa vida, quando nós nos contaminamos, quando nós deixamos a nossa fé se esvair, a ponto de perdê-la, diz a Bíblia, que nós estamos negando o nome do Senhor. E assim como nós negamos o nome do Senhor, Ele também irá negar diante de Deus e diante dos seus anjos. Mas aqui, nessa noite, eu posso contemplar homens e mulheres, pessoas que têm confessado o nome do Senhor, que têm buscado a face do Senhor, que têm procurado dia após dia se santificarem, se separarem para a glória do Senhor. Então que Deus nos abençoe e que nós possamos vigiar para que não venhamos a cair nos mesmos erros da igreja de Sardes. Deus nos abençoe no nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia.